Perfeito. Boa noite a todos. Meu nome é Matheus Fanchiotti Del Caro. O tema da minha monografia é manutenção da integridade naval, com foco específico ali para o desenvolvimento de novas técnicas de inspeção e reparo, né? Vocês estão vendo o slide que eu parei de ver aqui, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Bem, o trabalho foi dividido da seguinte forma. É uma introdução, né, para contextualizar o desafio que os armadores têm enfrentado atualmente na gestão de seus ativos, né? Trouxe também uma breve explicação do papel da Organização Marítima Internacional, o papel das autoridades marítimas, né, o Estado da Bandeira e o Estado do Porto, né, a atuação das sociedades classificadoras e, principalmente, o foco do trabalho está no capítulo 5, né, no qual eu apresento algumas novas tecnologias que têm sido implementadas na indústria para as atividades de inspeção e reparo, né, nas embarcações. Capítulo 6, a conclusão, e 7, as referências bibliográficas. Bem, é de extrema importância, quando a gente vai falar dessa área de integridade naval, que a gente entenda o conceito, né, a definição de armador. Muitas pessoas confundem armador com o proprietário da embarcação. Isso acaba levando as pessoas a um entendimento errado. Para esclarecer, armador é aquele que, à sua custa, ele arma a embarcação, uma ou mais embarcações, e as explora comercialmente. Ele também é responsável por provê-la de tudo o que ela carece, para sua manobra, operação, seja também uma plataforma de petróleo, como, por exemplo, para a produção de petróleo. E aqui vocês podem ver que o armador ele pode não ser o proprietário do navio, como é o caso de um afretador, mas o armador ele é sempre o representante legal da propriedade do navio. Então, caso seja comprovada alguma negligência ou imperícia sobre a gestão daquela embarcação, ele é o que vai responder legalmente por essa imperícia ali, e má gestão daquele ativo. Então, por que armadores buscam a manutenção em suas embarcações? Primeiro, como já mencionado, atendimento às legislações, regulamentos, normas, contratos e etc. Eles fazem isso para se proteger legalmente, como mencionado. E, é claro, outro objetivo é o aproveitamento comercial e o cumprimento contratual, caso ele seja um afretador. Especificamente, a indústria de reparo naval, ela é uma indústria que requer uma elevada quantidade de mão de obra, para a realização de seus trabalhos, quando você compara a outras indústrias no mundo, porque é muito difícil você automatizar ou você mecanizar ali a indústria de reparo ou de inspeção naval. E como você tem um cenário, por exemplo, de uma unidade estacionária de produção, como, por exemplo, um FPSO, que está lá alocado, o seu próprio nome já diz, estacionado lá no campo de produção, é muito difícil você trazer essa unidade. Na verdade, é praticamente impossível, durante a fase operacional dela, você trazer ela para um estaleiro ou para uma docagem, para você poder fazer atendimento a essas exigências legais. E, sem contar que você tem uma elevada dificuldade de mobilizar recursos para essa unidade por causa da limitada capacidade de acomodação que você tem lá. Então, quais possíveis saídas que os armadores podem buscar? A implementação de lições aprendidas para novos projetos, melhorias no planejamento e controle da manutenção, aumento da capacidade de acomodação a bordo, entre outras possibilidades. Mas esse trabalho especificamente vai buscar o desenvolvimento de novas tecnologias que possam otimizar os recursos que são necessários para realizar esses trabalhos a bordo das unidades. Bem, tudo começou quando, no século passado, inúmeros acidentes e relatos de descaso dos armadores com o navio e a sua tripulação fizeram com que a Organização das Nações Unidas ela criasse a sua organização própria para a regulamentação marítima internacional, chamada de IMO, e a IMO entrou em vigor em 1958. Desde então, a IMO tem exercido um papel de legislador no mercado marítimo internacional,
como, por exemplo, vocês podem ver que em 1960 eles emitiram uma convenção chamada de salvaguarda da vida humana no mar, chamada de SOLAS, né, Safety of Life at Sea, da qual essas convenções elas vão ter tantos requerimentos, né, que vão determinar a forma como que as embarcações são construídas para que elas possam operar em segurança e também vão determinar, como vocês podem ver aqui, certificações periódicas que devem ser feitas a bordo dessas embarcações ou navios, né, para garantir que aquela embarcação ainda atende com os requerimentos lá desde que ela saiu do estaleiro, por exemplo. Como vocês podem ver, é realizada uma vistoria inicial antes que ela saia do estaleiro, vistoria de renovação a cada 5 anos, uma vistoria intermediária, vistorias anuais, e, é claro, também tem que ser realizada inspeções na parte externa do navio, né? Assim como para navios ali a gente tem as solas, a gente também tem da IMO o código MODU, né, que foi criado em 1979, que voltado para o setor de óleo e gás, ele também determina ali que vistorias periódicas devem ser realizadas para garantir a segurança operacional ao longo da vida da qual aquele ativo foi projetado, né? Beleza, entendendo o conceito de IMO, né, como legislador, existem instituições, organizações, né, organismos que são responsáveis pela implementação e fiscalização, se essas convenções estão sendo seguidas por parte dos armadores, né? Então, como vocês podem ver aqui, todo Estado, né, ele tem que tomar para os navios que arborem a sua bandeira medidas necessárias para garantir a segurança no mar, no que se refere à construção, as condições de trabalho e à manutenção e prevenção de acidentes, né, em seus ativos. Esse é o papel do Estado da bandeira. Então, se você tem um navio registrado, por exemplo, a bandeira do Panamá, o Estado do Panamá é responsável por seguir essas convenções da IMO, né, para suas embarcações registradas lá. Assim como cada membro da IMO tem que estabelecer uma estrutura portuária e possuir fiscais, né, para tomar conta dessa estrutura portuária. Esses oficiais vão inspecionar os navios de acordo com a legislação da IMO internacional e também de acordo com a legislação nacional. Como, por exemplo, no Brasil, a gente tem aqui a Diretoria de Portos e Costas, a DPC, que é uma vertente, né, dentro da Marinha do Brasil responsável por tomar conta, né, dessa área de fiscalização ao atendimento das convenções internacionais e com a legislação nacional. Outro organismo muito importante nessa parte de regulamentação e verificação ao atendimento, né, das convenções são as sociedades classificadoras, né? Como a gente sabe que as principais sociedades classificadoras do mundo são a Lloyd's Register, a ABS, Bureau Veritas, a DNV, a RINA para a Itália, e entre outras que tem ao redor do mundo, né? Bem, para que o navio possa manter sua certificação de classe, né, a certificação da sociedade classificadora, o armador tem que apresentar o navio a um programa também de vistorias periódicas para verificar se esse navio também atende à regra da sociedade classificadora em específico, né? E como resultado dessas vistorias, você pode ter uma manutenção de classe, você pode ter uma suspensão de classe ou a retirada da classe dessa embarcação, né? Só para conhecimento, caso aconteça algum acidente maior que cause danos ao meio ambiente, por exemplo, o armador, se ele não tiver a certificação de classe, ele corre um sério risco de ter que arcar com todos os custos relacionados ao seu prejuízo ali do ativo danificado e também as penalidades, né, que podem surgir mediante a finalização ali de um processo judicial. Então, é de extremo interesse dos armadores a manutenção da certificação de classe para que esteja tudo de acordo com o seguro, né, para diminuir esse risco, esse impacto financeiro. Bem, sabendo que esse tipo de trabalho tem que ocorrer a bordo de navios e, por exemplo, de unidades estacionárias de produção, na qual você tem que ter ali o embarque de vistoriadores, né, em um navio no estaleiro, num porto, ou até mesmo fundeado próximo à costa, em uma unidade de perfuração ou de produção, você tem lá um embarque por helicóptero, você acaba tendo que expor essas pessoas que estão ali a esse tipo de inspeção ou vistoria aos diversos riscos ali associados simplesmente ao embarque, né? E também este embarque, né, dessas pessoas, ele é completamente dependente de condições climáticas. Por muitas vezes você tem um prazo a cumprir ali para poder entregar a certificação de uma embarcação e você acaba dependendo de condições climáticas. Outra
digamos assim, característica desse tipo de vistoria presencial é que existem custos relacionados à logística necessária para que essas pessoas possam realizar esse embarque. Especificamente para unidades estacionárias de produção, por exemplo, que tem lá sua acomodação limitada, você vai ter que acomodar uma pessoa simplesmente para estar realizando vistoria a bordo e perde essa vaga para capacidade de manutenção, por exemplo, né? E sabemos que certos tipos de vistorias, né, envolvem apenas alguma verificação de documentação ou até mesmo o encerramento de algumas pendências de baixo índice de criticidade, né, a indústria começou uma discussão para que esses trabalhos sejam realizados de forma remota, né? O que contribuiu para que isso pudesse acontecer, né? Primeiro, o avanço da digitalização de documentos, a qualidade de registros fotográficos foi aumentada e também procedimentos e certificados puderam ser eletronicamente emitidos, né? Tudo isso possibilitado também pela melhoria de conexões de internet nas embarcações ao redor do mundo. E diria, né, pelas pesquisas, que o principal fator e potencializador dessas vistorias ocorrer de forma remota foram as restrições de viagens, de embarques e de deslocamentos que foram impostos durante a pandemia da Covid-19. Como vocês podem ver aqui, o CEO da DNV, né, uma das maiores sociedades classificadoras do mundo, ele menciona que a indústria marítima transformou uma adversidade em uma vantagem, né? Ele chama esse período de pandemia um renascimento da indústria marítima, né? Porque os armadores ainda tinham prazos a cumprir com as autoridades, ainda não tinham que garantir a sua certificação e a própria manutenção de suas embarcações, e o fato que possibilitou a vistoria remota, né, fez com que esse tipo de vistoria fosse potencializado durante esse período de pandemia, né? Outro indicador de que isso foi houve um grande aumento durante a pandemia, por exemplo, como vocês podem ver aqui, o Estado da Bandeira do Panamá, que é o que possui a maior frota de navios registrados no mundo, ele emitiu no meio da pandemia, né, uma circular que ele dizia que vistorias remotas podem ser utilizadas como alternativas a vistorias presenciais. Claro que, para devida avaliação, né, dependendo da condição do navio, do estado da plataforma de petróleo, mas já abriu-se uma oportunidade para que isso ocorresse de forma remota. E como que esse processo ele era definido? A vistoria remota ela basicamente é baseada numa tecnologia de transmissão ao vivo de live streaming, né? O vistoriador ou o inspetor designado, ele entra em contato com o representante do armador através desse sistema e orienta o pessoal a bordo ao longo dessa vistoria, quais fotos, quais registros e quais itens devem ser verificados, e dali ele pode decidir se renova a certificação ou não da embarcação. Que benefícios que isso trouxe para a indústria? Claro, melhoria para os vistoriadores, por não expô-los aos riscos supracitados, redução de custos de viagem e deslocamentos, elimina o risco de atraso desses atendimentos devido às condições climáticas ou problemas logísticos e independe da localização da embarcação. Essa foi uma grande vantagem para o setor de navios, né? Mais especificamente para navios. Bem, outro escopo mandatório para você ter uma manutenção da certificação de classe de um navio, de uma plataforma, é a inspeção de tanque. Como a gente sabe, tanque é considerado um espaço confinado e isso expõe os envolvidos a esse tipo de atividade aos riscos inerentes à atividade em espaço confinado. Basicamente, o que a manutenção de classe pede é que seja feita uma inspeção geral visual no compartimento e, caso identificado alguma coisa suspeita, que seja feito um visual mais aproximado por parte do vistoriador. E ainda, caso o vistoriador suspeite que áreas estejam com níveis de corrosão avançada, como, por exemplo, além dos limites permissíveis pela regra, ele pode solicitar uma avaliação mais extensiva através de aparelhos de medição de espessura para verificar se aquela estrutura ainda atende aos requisitos da regra ou não. Então, imaginem um tanque, por exemplo, né, de lastro com 20, 30 metros de altura. Não é possível você realizar toda a inspeção simplesmente com seus pés no chão. Você tem que ter ou andaime ou utilizar escaladores industriais ali especializados nesse tipo de serviço para poder realizar ou o visual ou a medição de espessura no interior dos tanques, né, para garantir a certificação da embarcação. Então, isso acaba expondo esses profissionais às extremas alturas, os riscos ergonômicos, a fadiga,
uma possível falha de equipamentos, né, e além dos próprios riscos já inerentes ao espaço confinado. Especificamente para unidades estacionárias de produção, um FPSO, né, uma equipe mínima necessária para realizar esse tipo de trabalho pode ser composta de 4 ou 5 pessoas e você vai ter que acabar cedendo as vagas a bordo dessa unidade para poder realizar esse tipo de trabalho, né? Então, necessita-se de otimização de recursos. Bem, a indústria tem desenvolvido algumas soluções para esse tipo de problema, né, de desafio que tem sido enfrentado. Como vocês podem ver aqui, a japonesa, Sociedade Classificadora NKK, e a DNV já têm emitido guias para a utilização de drones, né, no interior de espaços confinados, substituindo a vistoria presencial, né? E aí a gente se pergunta, poxa, mas drone são simplesmente aparelhos de gravação de filmagem, então só vai possibilitar a inspeção visual, por exemplo. Negativo, já tem algumas empresas se especializando nessa área e sendo certificadas para isso, para que possa ser realizada a inspeção de medição de espessura através de um aparelho de ultrassom aqui, acoplado na ponta do drone, na qual ele vai ter um ímã ali que vai acoplar na antepara do tanque ou na estrutura e vai conseguir passar a leitura via wireless para o inspetor do lado de fora do espaço confinado, né? Que benefícios que isso pode trazer para a indústria, né? O tempo de vistoria e de inspeção é significativamente reduzido, você elimina ou reduz o andame ou acesso por corda no espaço confinado, você não causa danos ao revestimento, né, do tanque, e, claro, segurança para todos os envolvidos ali é melhorada. Entretanto, né, esse tipo de vistoria através de drone, ele tem algumas limitações. Ele acaba que você não consegue realizar a limpeza, né, caso seja necessário, você fica limitado a ensaio de medição de espessura, você não consegue realizar ensaios complementares, como, por exemplo, o líquido penetrante ou partícula magnética, né? Outra tecnologia que tem sido desenvolvida na indústria, né, é a utilização de câmeras de altíssima resolução, né, que são inseridas através das aberturas do tanque no convés principal do navio ou da embarcação, da plataforma, e essa câmera ela possibilita a realização da inspeção CVI e GVI, né, na inspeção visual. E vocês perguntam, e a inspeção de medição de espessura? Diferente da medição de espessura pelo método de ultrassom, eles inserem um laser, né, que é capaz de fazer um escaneamento da estrutura no interior do tanque, e esses dados são transferidos para um computador da qual o inspetor ou o historiador consegue fazer a leitura localizada, né, de qual a espessura que ele quer verificar ali através do software. Porém, esse método ele é limitado, né, somente aos acessos disponíveis que você tem. Isso aqui é uma seção de um interior de um tanque, né, seção transversal. Você fica limitado aos acessos disponíveis. Às vezes você não tem aberturas ou escotilhas suficientes para você poder inserir esses equipamentos e acabam gerando áreas sombreadas, né, e você acaba tendo um laudo incompleto, né? Então, acaba que você só vai conseguir, atualmente, eliminar a inspeção presencial por este método de modo parcial, não de modo completo, né? Bem, mas de qualquer forma, mesmo sendo parcial, você consegue significativamente reduzir o tempo de inspeção, você elimina ou reduz a necessidade de andar em excesso por corda, também não causam danos ao interior do tanque e a melhoria de segurança de todos ali envolvidos na atividade. Assim como o drone, ele não consegue realizar a limpeza, né, obviamente, e ele também não consegue realizar um ensaio mais complementar de líquido penetrante ou partícula magnética, por exemplo. A terceira e última técnica pesquisada nesse trabalho sobre inspeção de tanques foi a utilização de um ROV, lá em 2016, em um FPSO no Mar do Norte, né, da qual a condição de carregamento do FPSO não possibilitava os operadores a esvaziar o tanque de lastro. Então, eles adaptaram um ROV com câmeras de boa resolução e um aparelho de medição de espessura, né, e o ROV conseguiu realizar a inspeção remota sem a necessidade de adentrar o tanque, né. Isso fez com que reduzisse significativamente o tempo de inspeção, né. Novamente, andaime e acesso por corda não foram necessários, não houve necessidade de esvaziar o tanque de lastro, né, uma outra vantagem diferencial aí, não causa danos ao revestimento do tanque e também segurança melhora para todos envolvidos ali na atividade.
Assim como os outros métodos, você não consegue fazer ensaios complementares ainda com RLV, né? E este método específico, ele fica limitado a tanques de lastro ou tanques de água doce, pois, por exemplo, se você tiver um tanque de óleo diesel, você não vai conseguir ali submergir com ROV para poder fazer a inspeção, né? Então, ele fica limitado ao fluido ali do tanque. Então, só para informação, né, um resumo aqui dos 3 métodos, drone, câmera e ROV, caso a gente tenha um tanque de lastro com boas condições de revestimento, assim como um tanque de óleo, por exemplo, em boas condições de revestimento, o método por drone, aqui destacado em verde, já consegue substituir a inspeção presencial de forma completa. Assim como o ROV a gente já viu, substituiu completamente a inspeção presencial ali num tanque de lastro. E os outros métodos ainda necessitam de desenvolvimento, né, e de mais adaptações para poder chegar a este nível que os outros já chegaram, né? Outro escopo mandatório para manutenção de certificação de classe é a inspeção externa do casco, né? No mundo, hoje, cerca de 98% dessas inspeções são feitas em diques secos, né? Só que em alguns casos, por exemplo, como unidades estacionárias de produção, você não tem como trazer uma FSO para o dique seco. Então, você tem que realizar a inspeção, né, através de uma inspeção subaquática, que no passado, né, eram amplamente utilizados mergulhadores, né, para poder realizar esse tipo de inspeção. Só que o ROV já tem sido adaptado para poder realizar a limpeza ali da incrustação no costado das embarcações e, através de hidrojato e câmeras e até mesmo aparelhos de medição de espessura, eles já conseguem substituir os mergulhadores praticamente até com uma eficiência melhor de trabalho. Como vocês podem ver aqui, um laudo que foi encontrado em um artigo de uma inspeção de fundo de navio executada através de ROV, na qual aqui vocês podem ver que a gente consegue identificar alguns danos causados pela âncora, a quilha de porão também amassada, né, danificada, e vocês podem ver também a questão da limpeza, da remoção da incrustação marítima ali, que foi realizada através do processo de hidrojato com um ROV, né. Bem, os benefícios que o ROV trouxe quando você compara o trabalho executado com o mergulhador é que você consegue trabalhar em condições mais adversas que o mergulhador, né? Os sistemas de limpeza são mais ágeis e simplificados. Você obtém repetibilidade com o ROV, você consegue descer ele quantas vezes você quiser ali, com mais agilidade também. E você mitiga os riscos inerentes às operações realizadas por mergulhadores. E, principalmente, né, a atividade de mergulho ela necessita da mobilização de um barco de apoio, né? Então, você elimina a necessidade de um barco de apoio, assim otimizando custos. Porém, né, quando a gente compara ao mergulho, o ROV tem uma limitação, na verdade, né? Que é o ROV ainda não possibilita a realização de reparos no casco. Se você tivesse alguma, por exemplo, área para ser soldada aqui, um mergulhador conseguiria realizar uma solda subaquática, coisa que ainda o ROV não tem tecnologia que possibilita esse trabalho de reparo. Outro escopo de certificação de classe específico para unidades de produção, né, como vocês podem ver aqui da regra da DNV, é que áreas como pedestais de guindastes e torres de flare devem ser inspecionadas ao longo do ciclo de vida da embarcação, do FPSO, né? Então, teve um estudo de caso, né, em um FPSO operando na costa oeste da África, que eles conseguiram, né, inspecionar um flare em operação, né, através do drone, adaptado para esse tipo de alta temperatura. E ali foi conseguido detectar uma trinca no queimador, né, e ali eles conseguiram planejar uma parada programada de forma mais adequada. E de acordo com o estudo de caso lá desse FPSO, os benefícios que eles conseguiram quando você compara essa inspeção mediante uma inspeção de flare com o escalador, é que você consegue uma avaliação visual com imagens de melhor, né, mais alta resolução e maior abrangência de posições, né? Não houve necessidade de parada de produção, porque caso você necessitasse acessar o flare, por exemplo, com escaladores, você precisaria estar com ele fora de operação, né? Você tem uma repetibilidade e, obviamente, você mitiga os riscos de operações baseadas em técnicas de acesso por corda. Bem, para finalizar,
trouxe aqui duas inovações em reparos estruturais que têm sido desenvolvidos aí na indústria. O primeiro é o método de soldagem overlay, que é a tal da soldagem sobreposta, né? Em um FPSO na costa do Brasil, eles utilizaram essa técnica para recompor a espessura da chaparia do costado, né? Só que esse método overlay ele é muito empregado na indústria de papel e celulose, na indústria química, né? Para recompor a espessura de vasos de pressão. Então, esse método, tecnicamente, não era aprovado para ser utilizado em uma embarcação, principalmente na área de estrutural, né, de chaparia de costado. Então, eles tiveram que testar e verificar os procedimentos de acordo com os requisitos de uma sociedade classificadora, não com a ASME, e teve que realizar uma análise de distorção local e global para garantir que esse aporte térmico que você faz aqui da sobreposição de cordões de solda não iria causar uma distorção na estrutura, né? E naquele caso eles conseguiram a aprovação, foi realizada a recomposição da espessura e o trabalho foi aprovado, né? E os benefícios que eles conseguiram deste método de reparo, de recompor a espessura, ao invés de substituir a chapa do costado, foi que não houve necessidade de realizar a abertura. Em um FPSO, você só conseguiria isso em um dique seco, mas um FPSO não consegue ir para um dique seco, ou com auxílio de mergulhadores, né, para você poder instalar ali uma proteção externa e poder realizar o corte do costado. E você eliminou, né, a necessidade de mergulhadores e interferência com o ambiente externo da embarcação. Com isso, houve redução de pessoal e recursos envolvidos e redução no tempo de execução do projeto, né? Bem, para finalizar, e se no caso assim, anterior, né, ao invés de ter que recompor a espessura da chapa, fosse encontrada uma trinca no fundo do navio ou no costado do navio? Bem, usualmente a indústria tem empregado mergulhadores que vão lá e realizam a solda subaquática, né, dessa caixa de vedação chamada cofferdam, né? E aí, pelo interior da embarcação, eles conseguem realizar a substituição da área que está lá trincada, né? Bem, uma empresa, né, desenvolveu uma patente para realizar esse tipo de trabalho sem mergulhador. Basicamente, o que eles fazem? Eles fazem um projeto baseado na geometria da área que vai ser necessária ser coberta pelo cofferdam, realizam-se instalações de jogo de válvulas e de guinchos no interior do tanque, e aí eles conseguem, através desse equipamento patenteado, passar um cabo-guia através do costado, né, para a área externa, que fica com essa boia aqui, e aí um ROV vem e conecta o cofferdam nesse cabo-guia, e o guincho no interior do tanque vai tracionar esses cabos, trazendo o cofferdam e pressionando ele contra o costado, né? Desta forma, eles conseguem garantir a estanqueidade, realizar o corte aqui no interior do tanque e substituir a chapa do costado da embarcação que estava trincada, né? Quais os benefícios que eles conseguiram, né, mediante um reparo convencional de substituição de chapa com mergulhador? Foi que eles conseguiram eliminar a necessidade de um mergulhador e a interferência com o ambiente externo, né? Redução de pessoal e recursos envolvidos, obviamente teve redução no tempo de projeto e melhoria da segurança aos envolvidos na atividade como um todo, né? E as conclusões, né, depois da pesquisa e estudo deste trabalho, foram que, para a manutenção de certificação estatutária e de classe de uma embarcação, ela é um processo extensivo, né, para os armadores, que é composto por uma série de vistorias, inspeções e reparos quando aplicáveis, e necessitam de serviços especializados, como a gente viu aí, para garantir a segurança e a continuidade operacional, né? O avanço tecnológico da digitalização, a melhoria da internet a bordo e a evolução, né, dos aparelhos eletrônicos proporcionou que alguns tipos de vistorias também pudessem ocorrer de forma remota. Seja por drone, por câmeras, lasers de alta tecnologia ou até mesmo por ROVs, você reduzir ou eliminar o escopo presencial não só nos trouxe melhoria na segurança das atividades, mas também redução de tempo e equipe mínima necessária para realizar essas atividades. Porém, a gente viu que algumas daquelas tecnologias ainda precisam de uma certa melhoria ou adaptação para serem aprovadas para uso generalizado, né? Em ambos os cenários de casos de reparo, que foi apresentado ali, reparo de soldagem, a de overlay e a do cofferdam ali instalado sem mergulhador,
obteve-se uma significativa redução de tempo e de equipe mínima necessária, né, além de ganhos na segurança da atividade. E, por fim, imagine um cenário de unidade estacionária de produção, por exemplo, como um FPSO, que possui limitada capacidade de acomodação lá. Essas tecnologias se tornam uma possível solução para que os armadores consigam, né, atender os prazos acordados com sociedades classificadoras e também com as autoridades marítimas, porque elas conseguem otimizar, né, os recursos e a equipe mínima necessária para a realização desses trabalhos. Basicamente, as fontes de pesquisa do trabalho foi no livro de arte naval de Marília da Fonseca, bastante pesquisa aí no site da IMO, né, sobre as convenções e a legislação internacional. Também foram feitas algumas buscas em sites de sociedades classificadoras, como vocês podem ver aqui também a bandeira do Estado do Panamá sobre aquela utilização de política para vistoria remota e, principalmente, acessando aos sites, né, nos estudos de casos, nos artigos e até mesmo nas notícias publicadas por essas empresas especializadas, né, que estão desenvolvendo essas tecnologias. Basicamente, esta foi a minha monografia.